Na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Diz a palavra de Deus: em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Oremos. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, diante do teu povo, diante daqueles que costumam ouvir a tua palavra todo domingo, remotamente. Queremos te pedir que tu abençoes a todos com a iluminação do teu Santo Espírito, para que possam, ó Pai, neste momento, a mensagem ficar muito clara nas suas mentes e que os seus corações possam ser contagiados, Senhor, pela tua palavra, para que tenham desejo de guardá-la em seus corações. Tem misericórdia do teu servo, ungindo para mais uma vez trazer a mensagem do jeito que tu queres. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, o que a Bíblia diz para nós que significa ser membro da Igreja de Cristo? O que, de acordo com a Bíblia Sagrada, significa ser membro da Igreja de Cristo? Fé e confissão são duas coisas que se distinguem, mas são duas coisas inseparáveis. São distintas, mas, porém, inseparáveis. Fé no nosso coração é, acima de tudo, necessário. Como também, acima de tudo, é necessário que, tendo fé no coração, nós confessemos com a nossa boca. A palavra de Deus disse: com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas essas palavras de Paulo, a gente não pode restringi-las muito. É necessário que nós entendamos simplesmente o que Jesus Cristo está nos dizendo. Não inventemos enunciados, elucubrações fantasiosas. O que Jesus Cristo diz é simplesmente: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração queres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então,
Basta ter Cristo no coração. Para ser membro da Igreja de Cristo, basta ter Cristo no coração. Para ser membro da Igreja de Cristo, basta confessar a nossa fé em Cristo que está no nosso coração com a nossa boca. Também, meus irmãos, aqui no texto não deve ser entendido que a confissão com a boca, sem a fé genuína, seja suficiente para a salvação. Confessar com a boca, sem ter fé no coração, sem ter Cristo no coração, não vale nada. São palavras, nada mais do que palavras. Que nós devemos entender que Deus exige de nós ambas as coisas, elas são diferentes, mas inseparáveis. Deus exige ambas as coisas, o nosso coração e a nossa boca. Portanto, com o nosso coração nós cremos, e com a nossa boca nós confessamos o que nós cremos. Nós dizemos o que nós cremos. E é por essa fé, por essa confissão, que Deus nos oferece duas coisas. A primeira coisa é a justificação pela fé. Quando Deus nos justifica? Quando o nosso coração crê. A segunda coisa é a salvação. Qual é o sinal de que, de fato, nós somos salvos? Salvação é uma coisa tão extraordinária que é impossível guardá-la no coração. Então, aquele que tem fé demonstra que é um escolhido quando confessa com a boca o que crê. Porque é através da confissão, é através do meu testemunho de dizer aos outros em que eu creio e por que creio que eu sou edificado. Que eu cresço espiritualmente. Cresço, floresço e dou fruto. Isso é o que significa ser membro da Igreja de Cristo, aquele que dá fruto. Na sociedade secular, nós somos membros de algumas organizações, de associações de moradores, de clube das mães, de clubes sociais. E cada vez que nós nos tornamos membro de uma associação, no recebimento nós assumimos compromissos. Compromissos inerentes à membresia daquela sociedade. Quais são os compromissos que nós assumimos quando Deus nos escolhe sem nenhum merecimento, gratuitamente? Confessar Jesus Cristo com a nossa boca e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos com o nosso coração. Portanto, meus irmãos, ser membro da Igreja de Cristo significa dar este testemunho. Este é o testemunho. A palavra de Deus diz que a fé, ela resplandece como o sol. E o sol, quando nasce, ele espalha os seus raios solares no mundo todo.
É impossível o sol não despejar sua luz e espalhar os seus raios. Do mesmo modo é a fé. Quando de fato nós temos fé. E nós só temos fé quando Deus a acende em nossos corações. Então, quando a nossa fé é acesa, através do Espírito Santo, é impossível que o resplendor das nossas obras não testemunhe aquela fé acesa e quente em nosso coração. Quando Deus nos dá uma nova vida, Ele acende uma fé no coração através do Espírito Santo. E é impossível que o resplendor das boas obras e a nova vida não brilhe, não irradie a partir da nossa fé acesa em nosso coração. Impossível que isso não aconteça. Então, nenhum crente pode ser agente secreto, porque a fé resplandente pelas obras demonstra quem ele é. É o testemunho do que ele é, o resplendor da fé. A fé resplandece como o sol, é como diz a Bíblia. A Bíblia também diz que por meio da fé, não só o perdão dos nossos pecados é recebido, mas também o Espírito Santo. Quando Deus acende a fé em nosso coração, Ele acende pelo poder do Espírito Santo. Então, quando Deus nos dá a dom da fé, acende a nossa fé, a fé dele, a Ele, em nosso coração, nós recebemos também o Espírito Santo. É impossível alguém viver uma mornidão espiritual, uma mortificação espiritual, como nós aprendemos na sexta-feira, quando o ardor, o desejo, o ardor da fé em nosso coração nos mostra a confissão do que está ardendo, do que está queimando dentro do nosso coração. E como nós mostramos isto? Com boas obras. Com todas as nossas obras. Porque a nova criatura só produz boas obras. Porque as obras produzidas pela nova criatura é obra do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, tornar-se membro da igreja. Tornar-se membro da igreja de Cristo é um testemunho público da fé em Jesus Cristo. E o assumir um compromisso com Ele, acima de todas as coisas. E ter prazer e não vergonha de confessar o seu nome. Ter entusiasmo e não timidez. A fé ardendo no nosso coração proíbe, evita eficazmente timidez em qualquer um que tem fé no coração. Se você é tímido em anunciar a palavra de Deus, é porque você não tem fé no coração. Eu digo com a autoridade da palavra. Portanto,
Jesus Cristo diz que se nós nos envergonharmos diante dos homens, ele se envergonha. Se nós nos envergonharmos dele diante dos homens, ele se envergonhará de nós diante do Pai. Está escrito na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 10, nos versículos 32 e 33. Está escrito com as seguintes palavras: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que nós temos que entender, de uma vez por toda, que não é uma profissão pública de fé aqui na frente do pastor e da igreja que justifica alguém. Alguém pode vir aqui na frente e professar a sua fé e ir para o inferno, quando ele está fazendo aquilo hipocritamente. Não é o professar a fé da gente diante dos homens que nos justifica. O que nos justifica é tomar posse da fé. É diferente. Uma coisa é professar a fé, dizer com a boca. Outra coisa é tomar posse, guardá-la no coração. Então, essa é a condição necessária para a nossa justificação, o tomar posse da fé. É um testemunho da crença que temos no Pai e no Filho, segundo 1 João 3:23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e Deus nele. Isto é, da demonstração que está ligado no céu, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Veja que Mateus, capítulo 18, versículo 18, nos diz: em verdade vos digo que tudo que ligarde na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarde na terra terá sido desligado nos céus. Então, é estar, tomar posse da fé. É estar em comunhão com Deus. E aqueles que tomam posse da fé, quando estão reunidos, não importa o número, 2 ou 3, Deus está no meio deles. Mas se ele estiver sozinho, Deus está com ele. No meio deles, porque não pode ser uma pessoa, só tem ela, é solitária. Então, a partir de 2, Deus está no meio deles. Quando é um, que em nome de Deus ajoelha-se e ora, Deus está nele. Então, meus irmãos, então, além de ser um testemunho, para quem tem a fé no coração e confessa essa fé, sente necessidade de ser membro de igreja. Não adianta a gente estar forçando ninguém a ser membro de igreja.
Isso é a necessidade para todo aquele que, de fato, tem fé no coração e prega o Evangelho onde quer que esteja, porque esse é um dever, é um sentimento, é um privilégio para cada um de nós. Ser membro de igreja significa ter desejo ardente de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, e que nunca chega atrasado, porque a coisa mais importante que tem que fazer, e a coisa mais importante que a gente tem que fazer, a gente faz, chega antes da hora. É nosso dever e privilégio congregarmos com a família da fé. Os resgatados do Senhor, os justificados pelo Senhor, obedecem à sua palavra, e a sua palavra em Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja antiga era assim. A igreja primitiva é assim. Os que criam em Cristo Jesus eram batizados e se congregavam. Vamos ver em Atos, capítulo 2. (37 a 41). Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Então, meus irmãos, nós não fomos chamados por Deus para o isolamento, para o individualismo, para sermos egoístas, mas nós fomos chamados por Deus para fazer parte do grupo de filhos, do grupo que forma o corpo de Cristo, de um grupo que tem necessidade de confessar o seu nome diante da sociedade. Vejo o salmista no Salmo 133, ele expressa isso melhor do que qualquer um. A excelência da união fraternal. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, meus irmãos,
como membros da Igreja de Cristo, nós temos uma grande oportunidade, um grande privilégio. Por isso que ser membro da Igreja de Cristo é o maior privilégio que alguém pode ter nesse mundo. Porque nós vamos passar a fazer parte daqueles que vivem no meio onde a graça de Deus abunda. E entre esses meios que a graça de Deus abunda está a Santa Ceia. Nós vamos participar como corpo de Cristo da ceia do Senhor. Como membros, nós temos a oportunidade, a grande oportunidade que todo membro verdadeiro da igreja quer. A oportunidade de pregar o Evangelho. A oportunidade de anunciar o Evangelho com os irmãos de casa em casa. É isso que fazia a igreja primitiva. Eles se reuniam todos na igreja, oravam e pregavam o Evangelho com as suas vidas, com o seu testemunho. Eram um. A verdadeira igreja de Cristo é uma. Porque é o corpo de Cristo e só existe um corpo de Cristo. Não existem vários corpos de Cristo. Por isso, ser membro da Igreja de Cristo é o maior privilégio que alguém pode ter. Nem todos os que estão na igreja são de fato de Cristo. Esta é a verdade. Mas todos os que são membros e que são de Cristo estão na igreja o tempo todo. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos hoje de manhã, que ser membro da Igreja de Cristo é uma coisa extraordinária. É uma coisa inaudita. É um rico privilégio. Mesmo você que já fez profissão de fé, mas só fez a profissão de fé da boca para fora, é hora, a hora é agora. É hora de tomar posse da fé, para ser de fato justificado e sentir o ardor da fé acesa dentro do seu coração e ficar incomodado quando não está pregando o Evangelho com a boca, com as palavras ou com as ações. Que Deus abençoe cada um de nós, meus irmãos, para que nós que ainda não fizemos isto, ainda não tomamos posse da fé, façamos isto o quanto antes na nossa vida. Para nossa satisfação espiritual e para a glória de Deus. Vamos cantar o hino de